Olá e bem-vindos. Antes de começarmos, quero compartilhar uma mensagem que recebemos, um pedido especial. Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Que bonito! E com esse espírito a gente vai mergulhar num tema que é, nossa, universal, né? A busca pela verdade e o que ela promete. A liberdade. Exatamente. E para guiar nossa conversa, a gente vai se debruçar sobre um livro bem conhecido, Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. Mais especificamente, o capítulo 6, que se chama A Palavra de Deus, Fonte de Verdade e Liberdade. Isso. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o raciocínio dele, sabe? Como é que ele aborda aquela pergunta clássica do Pilatos? O que é a verdade? E mais do que isso, como ele conecta essa busca com uma ideia de liberdade, uma liberdade que, na visão dele, vai além do mundo material, né? É uma perspectiva bem específica e a gente quer entender como ela é construída. Ok, vamos desvendar isso. O ponto de partida do autor é uma sensação que eu acho muita gente hoje em dia sente. Qual? A de estar, se afogando em informação, mas ao mesmo tempo morrendo de sede por algo que seja... Verdade. Sim, faz todo sentido. Ele até cita um trecho da Bíblia, de 2 Timóteo, que fala de pessoas que estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É a grande frustração da nossa era, né? Ter acesso a tudo e, ao mesmo tempo, sentir um vazio. E para isso não ficar só na teoria lateu, ele conta 2 histórias bem marcantes. A primeira é sobre um jovem que ele conheceu, recém-formado pela Universidade de Boston. E o rapaz estava vivendo numa barraca, completamente imerso em drogas. E a justificativa dele para o autor é brutal. Ele diz algo como: passei tanto tempo procurando a verdade e nunca achei. Decidi explodir a minha mente. Pelo menos agora não preciso mais fazer perguntas. É uma rendição total, é o esgotamento intelectual levado ao extremo. Exato. Já a segunda história vai para outro lado. O autor visita um grupo de jovens numa comunidade, no meio de uma floresta. E ele pergunta qual é a filosofia de vida deles, né? A verdade em que eles se apoiam. E a resposta é só yin yang. Um deles até desenha o símbolo no chão e explica a ideia dos opostos. E o autor insiste, tá, e o que mais? E a resposta é: silêncio. Era só isso, não tinha mais nada. É interessante ele escolher esses 2 exemplos, né? De um lado, o excesso de busca que leva ao desespero, e do outro, uma simplicidade que talvez seja até um pouco vazia. O que é fascinante é que a estratégia dele, ao mostrar esses 2 extremos, ele cria um vácuo, sabe? Ele mostra 2 becos sem saída. Para poder apresentar o caminho dele. Exatamente. Para posicionar a resposta bíblica não como mais uma opção, mas como a única solução que equilibra as coisas. Ele argumenta que os 2 grupos, no fundo, têm o mesmo anseio, mas continuam acorrentados, como ele diz. E aí que ele pega o gancho para apresentar a solução que o livro propõe, que vem toda de um diálogo de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8. Sim, ali está a passagem que é a tese de todo o capítulo dele. É João 8, versículos 31 e 32. Onde Jesus fala para um grupo de pessoas que tinham acreditado nele. Isso. E ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o autor foca muito nesse começo. Se vocês permanecerem firmes, para ele, isso é um sinal de que Jesus viu que a fé daquela gente era superficial. Ele chama de meia-fé. Uma crença de momento, baseada talvez nos milagres, mas sem um compromisso de verdade. E essa distinção para ele é tudo. Porque essa meia-fé, segundo o autor, não liberta ninguém. Exato. E para reforçar esse ponto, ele busca outros exemplos na Bíblia. Lembra da parábola do semeador? Claro, a semente que cai no solo cheio de pedras. Isso. Ela brota rápido, com alegria, mas o primeiro sol forte já a mata, porque não tem raiz. Para o MacArthur, essa é a imagem perfeita dessa fé superficial. E tem também o outro exemplo que ele dá dos líderes religiosos que até acreditavam em Jesus, mas... em segredo. porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. O status social era mais importante, né? O que leva à conclusão mais, provocativa do autor. Acreditar nos fatos sobre Jesus não é o que a Bíblia chama de fé que salva. E ele usa aquela citação bem forte da carta de Tiago. Até mesmo os demônios creem e tremem.
Ou seja, a crença intelectual, sozinha, não serve. A fé que liberta, na visão dele, exige permanecer na palavra. E para ele isso significa obediência. Espera um pouco. Essa ideia de que a obediência é essencial, como ele concilia isso com o pilar da salvação pela graça? Isso não soa um pouco como salvação por esforço próprio, por obras? Essa é a pergunta de $1 milhão. E toca no ponto central da teologia do MacArthur, uma visão que é conhecida como salvação pelo senhorio. E o que isso quer dizer na prática? Olha, para ele, essa separação de aceito Jesus como Salvador agora e talvez um dia ele se torne o Senhor da minha vida é uma invenção moderna e perigosa. Então não existe essa separação para ele. Nenhuma. O argumento dele é que a fé bíblica é uma rendição completa. Você não faz Cristo ser o Senhor, você se submete ao fato de que ele já é Senhor. Entendi. Então a obediência nesse sistema não é a causa da salvação. Ela é a evidência inevitável de que a salvação aconteceu. É o fruto, não a raiz. Se não tem fruto, é porque a raiz nunca foi verdadeira. Foi sempre uma meia-fé. Entendi a lógica. É uma visão bem exigente. Ok. E as pessoas lá na cena em João 8, como elas reagiram a essa provocação de Jesus sobre a fé dela ser superficial? Nossa, a reação é imediata e bem hostil. O autor chama isso de pretensão da liberdade. Eles se sentiram ofendidos. Muito. E responderam na hora. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você ousa dizer que a gente vai ser liberto? O que, como o próprio autor aponta, é historicamente falso, né? Eles estavam sob o domínio de Roma naquele exato momento. Sem falar do Egito, da Babilônia. A principal festa religiosa deles, a Páscoa, é sobre a libertação da escravidão. Pois é. Mas, sendo justa com eles, talvez a reação faça sentido se a gente pensar do ponto de vista da identidade deles. A linhagem de Abraão era tudo. A base da cultura, da teologia. Ser chamado de escravo devia soar como um insulto terrível. É uma boa observação. Eles provavelmente não estavam pensando em escravidão política, mas num status espiritual. Eles já se viam como livres diante de Deus. Exatamente. E é aqui que o autor destaca um princípio que é quase psicológico. Você não consegue libertar alguém que não se acha um escravo. Porque a pessoa nem reconhece que precisa de ajuda. Isso. E é aí que Jesus muda o foco da conversa. A resposta dele é cortante. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pronto. Ele tirou a discussão de Roma, do Egito e levou para dentro do coração humano. Uma escravidão que ninguém ali podia negar. E depois desse diagnóstico, digamos, bem duro, ele apresenta a promessa. Ele usa uma analogia da época. A do escravo e do filho na família. Exato. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. A posição do escravo é instável, a do filho é segura. E aí vem a grande promessa, o clímax do argumento dele. O versículo 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A conclusão do autor é clara. A liberdade de verdade não vem de linhagem, nem de religião, nem de esforço. Vem de uma relação com o Filho, com Jesus. Uma oferta de segurança, de pertencimento total. E como a história termina? Eles aceitam. É um final trágico. O autor descreve que a conversa azeda de vez. Jesus os acusa de não agirem como filhos de Abraão porque queriam matá-lo. E a cena termina com eles pegando pedras para atacar Jesus. É a ironia final na análise do autor. Diante da verdade que poderia libertá-los, eles escolhem a violência. Escolhem, no fim das contas, a própria escravidão. É uma narrativa muito forte. E o autor faz questão de conectar isso com o nosso tempo, né? Com o mundo da tecnologia. Sim, ele faz uma reflexão bem crítica sobre o que a gente chama de progresso. O argumento dele é que cada avanço tecnológico, por mais que traga benefícios, também abre uma nova porta para o que há de pior no ser humano. Ele dá exemplos bem concretos. O cinema, que poderia ser uma arte incrível. Também gerou a indústria da pornografia. A televisão, que podia educar. Trouxe o que ele chama de moralidade relativa para dentro de casa. A fissão nuclear, uma conquista da ciência.
nos deixou sob a ameaça de aniquilação, E a internet, a maior biblioteca da história. que é, ao mesmo tempo, o maior canal de distribuição de desinformação, de ódio e, nas palavras dele, de lixo. Então o ponto dele é que conhecimento e verdade não são a mesma coisa? Exatamente isso. O ser humano moderno tem fatos, tem dados, tem informação como nunca antes. Mas, segundo o autor, perdeu a verdade. Que seria o quê? A sabedoria para dar sentido a esses fatos. Perfeito, o discernimento para viver bem. É como ter um aplicativo com todos os dados nutricionais do mundo, mas continuar comendo só fast food. A informação está lá, mas falta estrutura de valores para usá-la direito. Uma ótima analogia. E a conclusão dele é que a gente precisa da verdade para governar a tecnologia, e não o contrário. Porque um oceano de informação sem um alicerce sobre quem somos e para que existimos só leva a mais confusão. Certo. Bem, para a gente ir amarrando os pontos, a nossa conversa hoje, com base na obra do John MacArthur, mostrou como ele constrói esse argumento de que a busca por verdade é central para nós. E que as soluções puramente humanas, sejam as intelectuais ou as mais místicas, acabam sendo insuficientes na visão dele. E a proposta bíblica que ele defende é que a verdade não é um conceito, mas uma pessoa, Cristo. E a liberdade não é a ausência de regras, mas o resultado de um compromisso, de permanecer nos ensinamentos dele. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão, né? O texto sugere que a liberdade é consequência de se conhecer e viver a verdade. E isso levanta uma questão importante, acho que para todo mundo. Qual é a diferença entre só concordar com uma ideia, achar que ela é verdadeira, e realmente possuir essa verdade, a ponto de deixar que ela transforme o quem a gente é e como a gente vive? Um pensamento desafiador para a gente terminar. Na nossa próxima conversa, continuaremos a explorar outro capítulo deste mesmo livro. Que Deus abençoe a todos.